Já que por ciência conhecemos do urso e do homem muitos aspectos que não podemos ver, talvez não seja má ideia extrair daí a pergunta: somos nós, que só podemos ver o urso e o visitante de uma maneira limitada e parcial, que nos dá apenas signos da sua constituição inteira e invisível? Ou, ao contrário, são eles próprios que, na sua natureza e constituição, não podem se apresentar de outra maneira, nem a nós, nem a nenhuma outra criatura? Basta fazer essa pergunta para entendermos imediatamente que, se o espaço e o tempo fossem apenas formas da nossa sensibilidade e não condições externas objetivas que se impõem a todos os seres e coisas, até mesmo os ursos, esses seres, coisas e ursos, só estariam submetidos a elas na medida em que são vistos por nós. Em si mesmos, desfrutariam de uma confortável liberdade supraespacial e supratemporal. O urso poderia andar por aí com seus intestinos e pulmões à mostra sem que isso o perturbasse no mais íntimo que fosse. E o visitante poderia ser ao mesmo tempo um bebê recém-nascido, um homem adulto e um ancião caquético, só se comprimindo na sua idade atual quando visto por algum outro ser humano. Se a limitação de espaço e tempo estivesse somente em nós e não por toda parte no universo, nada impediria que uma semente de maçã fosse já uma maçã madura, que a semente já fosse uma macieira crescida antes mesmo de ser plantada, e que as lagartas roessem as folhas de uma macieira inexistente, contanto que não houvesse um ser humano olhando todos esses acontecimentos prodigiosos. Mas essa observação não se aplica só aos seres vivos. Se olho um cubo de madeira, só vejo três lados dele, os quais interpreto como signos de que por trás deles há outros três de igual tamanho. Se o espaço e o tempo fossem apenas formas da sensibilidade humana, o cubo em si mesmo, o cubo em si, estaria livre dessa limitação e poderia ostentar todos os lados desde um mesmo ângulo de visão ao mesmo tempo, como na geometria descritiva. Mas então seria apenas uma projeção no plano, e já não seria um cubo de maneira alguma. Há, pois, algo na própria estrutura interna do cubo, e não só na nossa visão dele, que o impede de ser visto por todos os lados ao mesmo tempo, desde um mesmo ângulo. Voltando aos animais, não somos só nós que os vemos. Eles também se veem uns aos outros e se relacionam uns com os outros de maneira que podemos identificar e descrever cientificamente o que sabem uns dos outros. O urso sabe o que é um bezerro, e o bezerro sabe o que é um urso. Não veremos jamais um bezerro devorando um urso, nem o urso fugindo esbaforido de medo de um bezerro. Eles nunca se equivocam nessas coisas. Mutatis mutandis, não vemos jamais um bezerro mamando num papagaio ou o gatinho num urubu. Um exemplo que já dei muitas vezes nas minhas aulas esclarecerá isso melhor. Imagine uma águia, um sapo e um mosquito. O sapo vê um mosquito e acredita que é seu próximo almoço. Mas ao mesmo tempo ele está sendo cogitado para ser o próximo almoço de uma águia que o enxerga claramente a 1 quilômetro de distância, sem que ele possa ter disso a mínima ideia. A águia não pode ver o mosquito, que não pode ver o sapo, que não pode ver a águia. Cada um deles está preso nas formas a priorísticas da sua percepção, sem poder evadir-se delas por um instante que seja para ver as coisas de outro modo. Mas é só a elas que ele está preso? Não está também em condições espaciais objetivas que moldam a sua forma exterior e determinam o modo como cada um será visto, ou não, pelos outros dois? Teria o mosquito o poder de ser visto com a aparência de águia e salvar-se deste modo de ser incluído no cardápio do sapo? Teria o sapo o poder de adquirir a forma externa de um mosquito e tornar-se invisível à distância, mesmo para os olhos da águia? Teria a águia a habilidade de camuflar-se em mosquito para ludibriar o sapo e poder caçá-lo em terra, mesmo sem precisar dar um mergulho desde as alturas para agarrá-lo? Esses bichos estão limitados não só no modo de perceber uns aos outros, mas no modo de apresentar-se uns aos outros, de ser vistos uns pelos outros. Cada um, pela sua forma, só pode transmitir aos outros um repertório limitado e imutável de informações visíveis, que o outro, por sua vez, captará segundo as formas a priorísticas do seu modo de perceber. Pelo visto, as tais formas a priorísticas, tidas como limitações do nosso modo de perceber, parecem ter um estranho poder determinante sobre os seres e coisas em si mesmos, como se elas não estivessem só em nós, mas por toda parte. Mas, se é assim, então é falso que nada podemos saber das coisas em si mesmas. Sabemos que cada coisa, seja lá o que for, tem um determinado repertório de modos de apresentação, que ela não pode mudar. Sabemos, mais ainda, que esse modo de apresentação é diversificado conforme os modos de percepção dos vários observadores, sendo impossível o sapo apresentar-se à águia como se fosse um mosquito, e assim por diante. Até um cubo inerte de madeira, que se apresenta a cada observador por três lados somente, não tem o poder de fazer com que outro observador,
colocado no ângulo oposto, o veja pelos mesmos três lados em vez de pelos lados opostos.